Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Você está aqui no vídeo de número 14 sobre o panorama do Novo Testamento. Nos vídeos anteriores nós já estudamos o bloco dos Evangelhos, já estudamos o texto histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, já estudamos todas as cartas do apóstolo Paulo, as primeiras cartas, as cartas da prisão e as cartas gerais. Hoje nós vamos dar sequência estudando as outras cartas do Novo Testamento, chamadas de cartas universais, cartas pastorais, cartas gerais. São as cartas escritas pelos outros autores que deixaram registros no texto do Novo Testamento. Especificamente no vídeo de hoje eu quero tratar sobre a carta aos Hebreus e quero tratar sobre a carta a Tiago. Se você gosta desse conteúdo, te convido a se inscrever no meu canal, a clicar no sininho para receber sempre as notificações e também, se for possível, copie o link desse vídeo, mande nos seus grupos, mande aí para os seus amigos, compartilhe do conteúdo que está posto aqui nesse canal. Então agora vamos dar início a um breve estudo sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta anônima. Se você fizer toda a leitura do texto, você não vai encontrar quem escreveu o texto. Inicialmente, se acreditava que o autor de Hebreus era o apóstolo Paulo. Talvez pela linguagem relacionada ao Antigo Testamento, talvez porque no final da carta ele faz lá uma saudação a Timóteo, mas quando nós fazemos uma leitura aprofundada do texto, nós chegamos à conclusão que dificilmente o apóstolo Paulo teria escrito esse texto, porque ele é muito diferente dos outros textos que Paulo escreveu. Paulo fazia questão de deixar no cabeçalho do seu texto que era ele que escrevia, os outros que escreviam com ele, o destino. Nada disso acontece na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ela entra diretamente no assunto a que gostaria de tratar e faz lá todo o decorrer do seu texto e no final tem uma pequena saudação final, como se fosse de uma carta. Então os estudiosos do Novo Testamento afirmam que esse texto nem carta é. Ele tem muito mais um formato de uma homilia, tem um formato de um grande sermão grego. É muito mais uma pregação do que uma carta em si. Possivelmente, aos Hebreus, por causa do conteúdo, então era um conteúdo de interpretação e reinterpretação do texto do Antigo Testamento a partir de Cristo. Então, o que podemos dizer desse texto é que Carta aos Hebreus é um sermão que tem Cristo como centro e que tenta mostrar para judeus convertidos, possivelmente judeus convertidos que estavam espalhados fora de Israel, que Jesus veio e cumpriu aspectos fundamentais da religiosidade judaica. Então Jesus é o sacerdote por excelência, Jesus é o profeta por excelência, Jesus é o sacrifício em excelência. Então Jesus veio para cumprir aquilo que o culto do Antigo Testamento demonstrava como sombra. Então o culto do Antigo Testamento tinha imagens, o sacerdócio, o sacrifício, o templo. Jesus cumpre. E por Jesus cumprir por excelência, ele se torna o centro e não mais o culto judaico em si. A parte final do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, trata sobre como os heróis da fé se tornam um exemplo para a nossa jornada e como a jornada da vida cristã deve reproduzir a fé que aqueles homens e mulheres tiveram. Então a carta aos Hebreus nada mais é do que um grande sermão, possivelmente com destino aos judeus que moravam fora do território de Israel e que tinha Jesus como centro. Jesus é o centro de tudo aquilo que acontecia no culto judaico. Possivelmente esse texto foi escrito entre a década de 50 e a década de 60. Por que não um texto posterior? Porque um texto que está falando tanto do templo, do culto, se fosse a partir de 70, ele relataria a destruição do templo de Jerusalém, aquilo que o texto não diz. Então, para a gente recapitular e resumir isso aqui, o texto aos Hebreus é um sermão escrito para judeus que moravam fora do território de Israel. Possivelmente a linguagem aos Hebreus não é à toa, né? Porque o Hebreus tem a ver com aquele que é o andarilho, o disperso, o que está errante na terra e que trata de Jesus como centro do culto e o cumpridor. É o cumpridor por excelência de tudo aquilo que o culto do Antigo Testamento apresentava. Então, se há um sacerdócio no templo, Jesus é o sacerdote por excelência. Não o sacerdote da tribo de Levi, mas é o sacerdote de Melquisedeque, que existe para sempre. Ele é o sacrifício, não o sacrifício do templo que deveria ser reproduzido todas as vezes que alguém pecava. Ele é o sacrifício por excelência. É o sacrifício perfeito que foi feito uma única vez.
A segunda carta que eu quero tratar aqui é a carta de Tiago. Talvez dos textos mais antigos de todo o Novo Testamento. Talvez um texto anterior a qualquer carta de Paulo, a qualquer dos evangelhos. Alguns autores situam a carta de Tiago por volta do ano 49 depois de Cristo. Para alguns, o primeiro texto. E por quê? É um texto curto, dinâmico, direto. Se você pesquisar, alguns estudiosos do Novo Testamento comparam Tiago com o texto de Provérbios do Antigo Testamento. Por quê? Porque é um texto de sabedoria curta. Você pega um capítulo, trata de vários assuntos ao mesmo tempo. É um capítulo que fala da aprovação, que fala da fé, que fala da sabedoria, que fala da língua e assim sucessivamente. Você tem vários blocos de pequenos assuntos no mesmo capítulo. Então, tal como Provérbios é a sabedoria do Antigo, Tiago seria a sabedoria do Novo. Possivelmente, com certo grau de certeza, a carta de Tiago, escrita por Tiago, irmão de Jesus, isso mesmo, não foi nenhum daqueles dois citados na lista apostólica. Possivelmente Tiago, irmão de Jesus. Por que Tiago, irmão de Jesus? Porque Tiago, irmão de Jesus, foi o primeiro líder da igreja primitiva. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, que você vai ver que quando a igreja primitiva se reúne em Jerusalém para tomar uma decisão sobre como deveria ser aceitos os gentios no seio da igreja, quem promulga a decisão da igreja de Jerusalém é Tiago. E você vê que sempre que outros apóstolos, por exemplo, Pedro fala sobre isso e Paulo também, quando eles iam a Jerusalém, eles se encontravam com Tiago, irmão de Jesus. Então Tiago, irmão de Jesus, foi o primeiro líder da igreja, não foi Pedro, foi Tiago. E esse primeiro líder de Jerusalém escreve uma carta para as igrejas que estavam fora de Jerusalém. Tanto é que na introdução do texto, no capítulo 1 de Tiago, ele fala que ele escrevia para as 12 tribos da dispersão. Judeus convertidos fora de Israel. E ele vai escrever ali sobre vários aspectos que eram preocupações suas relacionadas àquelas igrejas incipientes. Então, se você for pensar no ano 49, você está falando alguma coisa em menos de 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, você está falando aqui de uma igreja que está nascendo. E o principal líder dela, o primeiro líder dela, escreve um texto para correr as igrejas, deixando algumas informações sobre como lidar com a aprovação, sobre como viver uma vida na fé, como receber de Deus sabedoria, como lidar com a língua, como lidar com os vários tipos de públicos que a igreja tratava. E principalmente um dos textos que eu mais gosto e que algumas vezes gera polêmica no texto de Tiago, é o texto que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Algumas pessoas comparam esse texto com o texto de Paulo aos Efésios, onde Paulo fala que a gente é salvo pela graça e não por obras, né? Não só alguns desse tempo, né? O Lutero mesmo, grande reformador da igreja, ele tinha dificuldade de entender a carta de Tiago, a tal ponto dele afirmar que a carta de Tiago deveria ser queimada como palha, que ela não tinha nenhuma informação relevante para a igreja, porque a gente tinha dificuldade de compreender o que Tiago falava sobre a fé sem obras ser morta. Na cabeça de Tiago, a obra nada mais é do que o fruto, o reflexo da fé. Se eu sou salvo pela graça por meio da fé, a minha fé ela precisa de ser refletida em obras. A minha fé precisa frutificar. Então, o fruto da fé para Tiago é obra. Para Paulo, no texto aos Efésios, não ser salvo por obras, ele está querendo explicar que eu não faço alguma coisa para ser salvo. Eu não produzo alguma coisa que faz me conquistar a salvação. Não é a minha vida religiosa que me salva. Não. É a salvação pela graça. E o caminho que me leva a tomar posse dessa graça é a fé. Então Paulo está falando de obras antes da salvação, Tiago está falando de obras depois da salvação. Então para Tiago a obra é fruto da fé. O livro de Tiago, possivelmente o primeiro livro escrito do Novo Testamento, ainda na primeira metade do primeiro século, escrito de Jerusalém pelo primeiro líder da igreja, para as igrejas que estavam localizadas fora de Israel. Para terminar este vídeo, eu quero deixar uma indicação para você aqui. Michael Gorman, Introdução à Exegese Bíblica, da editora Thomas Nelson. No vídeo anterior, no vídeo 13, eu indiquei a introdução à interpretação, e essa é a interpretação à exegese. Então, neste material aqui, um material um pouco mais fino, você vai receber conteúdos sobre a sua organização, do seu estudo do texto bíblico, desde como encontrar a porção do texto que você quer estudar, o método que você vai usar para o resultado que você precisa encontrar. Um ótimo livro para fazer parte da sua biblioteca
de estudos, recomendo para você. O link está na descrição desse vídeo aqui, sobre onde você pode adquirir, valores. E como eu tenho feito todos os vídeos, eu te recomendo, monte uma boa biblioteca de estudos. Então, às vezes nós compramos estudos, livros devocionais que são relevantes e tudo, mas nós usamos livros de pesquisa, livros de estudos aprofundados. Então, eu sempre estou fazendo aqui nos meus vídeos é recomendar materiais que vão servir anos a fio na sua biblioteca, e esse aqui é um desses. Forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.